Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no BolaCast. Meu nome é João Pedro Fará e hoje eu tenho o enorme prazer de receber e conversar com o ídolo e ex-goleiro do Vasco da Gama, Carlos Germano. E aí, Germano, como você está? Muito obrigado por ter aceito aqui o convite de bater um papo comigo. Obrigado, João. Prazer é meu. Muito legal mesmo, cara. Prazer poder falar com vocês, cara. Conversar, um papo legal. O Carlos Germano sempre foi muito feliz quando era pequeno, ainda um vascaíno fanático, sempre abriu as portas assim, foi muito feliz e hoje eu tenho o prazer de bater esse papo com ele, fazer essa entrevista. O Germano nasceu em 14 de agosto de 70, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Foi revelado pelo Vasco em 1990, jogou pelo Cruz Maltino de 90 a 99, pegou todo aquele tempo de glórias, né? Campeão carioca, brasileiro, Libertadores, de São Paulo. Foi o segundo jogador que vestiu mais vezes a camisa do clube, disputou a Copa do Mundo de 98, agarrou no Santos, Portuguesa, Inter, Botafogo, Paysandu, América, voltou o Vasco, Pequena Fiel, também de Portugal, e Madureira, e também foi preparador de goleiros do Joinville e também do Vasco, sendo campeão da Copa do Brasil. Germano, para começar a entrevista, eu quero saber como é que foi a sua infância em Domingos Martins, Espírito Santo, e se desde aquela época você já sabia que ia ser goleiro, ou se já tinha uma outra posição que você gostava. Oi, João. Primeiro, voltar ao início do papo, né? Lembro quando você ia com seu pai em São Januário assistir os jogos? Era legal, né? Entrava lá, a gente ficava batendo papo. Época boa, né, cara? Época boa pra caramba. Era boa, era É, muito boa. muito legal. Vamos lá, então. Eu sou de Domingos Martins, né? Sou da minha cidade natal. Uma cidade próxima a Vitória de 40 quilômetros. E todo garoto de interior, né, cara, é esporte o dia todo, né? Futebol, você tem o campo da cidade, né, do município, onde tem os torneios de fim de semana ou jogos do fim de semana, né? E sempre tem a escolinha, né? E lá no caso era o Esporte Clube Campinho, que o ano que vem faz 100 anos, né? Então é legal. Então você fazer parte da escolinha lá e começar a jogar bola, né, cara, desde novo. Meu pai jogava, os tios jogavam, né? E aí depois participei da Copa Gazetinha, João. É uma competição que é tradicional no nosso estado, né? Antiga. E eu participei da Copa Gazetinha pelo município vizinho, não foi nem pelo município da minha cidade, não. Foi pelo Viana. E nessa edição da Copa Gazetinha eu tive a felicidade de ser escolhido pelo seu Nelson Teixeira, que era o observador do Vasco na época, e era o responsável por fazer o convite e trazer os garotos capixabas, né, para fazer teste no Vasco da Gama. E o Sr. Nelson levou vários jogadores. Foi o Giovani, que foi o primeiro. Depois veio o França, muitos outros jogadores. Eu também, depois para o Vasco, o Sábio. O Sr. Nelson levou para o Vasco, mas logo em seguida foi para o Flamengo. Né, e vários meninos. Todo ano o Sr. Nelson acho que trazia de 5 a 6 jogadores para o Vasco para fazer teste, né, na categoria de 13 e 14 anos. E eu fui um escolhido desses meninos, eu fui um escolhido, né? E foi quando começou minha trajetória no Vasco. Hoje é sub-15, né? Naquela época a gente chamava de infantil. E você foi revelado pelo Vasco em 1990, né? Onde você jogou direto até 1999. Então, eu queria saber de você como é que foi essa sua transição da base para o profissional, né? Como é que se deu essa identificação com o Vasco? Logo de início, você já tendo que subir e já agarrar no profissional do Vasco. Ô João, é, era uma época de muita. Era difícil, não era fácil, né? Como todo começo sempre é muito difícil. Mas eu sempre fui um dos garotos que jogava na base do Vasco, com a possibilidade, sempre tive a possibilidade de estar sempre servindo a seleção brasileira nas categorias, né? Na minha categoria. Isso me ajudou bastante dentro do clube, porque naquela época você servir uma seleção de base era para o próprio clube, para o jogador, um feito enorme, né? Todos os clubes, os grandes clubes do Brasil, gostam que seus meninos, suas revelações sirvam uma seleção brasileira, né? E naquela época era uma festa danada. A gente era convocado e
A gente ficava muito feliz e eu tive essa oportunidade, desde infantil até as seleções de novo, né, sub-17, sub-20, seleção de novo, seleção de Toulon, eu tive a possibilidade de estar servindo a seleção pré-olímpica. E essa a minha transição para o time principal surgiu no momento em que, quer dizer, que eu acho que é a coisa correta, né, a ser feita, né? Eu, apesar de ser sub-20 na época, juniores, eu sempre tinha a possibilidade de estar treinando no time de cima. Né? Então, essa minha transição não foi tão pesada. Eu já estava acostumado com... Treinava no time profissional e jogava no time sub-20. Né? E naquela época também, o que me ajudou bastante, eu acredito que tem ajudado muitos jogadores daquela época, do Bismarck, o William, né? Muitos jogadores que... O próprio Sábio, né, na época do Flamengo, e outros jogadores mais do Fluminense, Botafogo, foi que a gente jogava, tinha muita preliminar, entendeu, João? A gente fazia os jogos preliminares do time principal. Então, acho que a nossa preparação foi muito mais fortalecida nesse sentido, porque você, quando jogava, entrava no... Por exemplo, seu pai é torcedor do Vasco, aí vai assistir o time principal jogar. Mas ele chegava antes para ver o sub-20 jogar, para ver quais os meninos... para ver quais os meninos, né, que estavam revelando que poderiam futuramente servir ao time principal. E isso para a gente que era da base era muito bom. Por quê, João? Porque, por exemplo, São Januário, quando a gente entrava para jogar o segundo tempo, já tinha 20 mil pessoas. Então você já acostumava a pressão desde cedo. Né? Hoje acabou esse negócio de preliminar. Quer dizer, os times de base, os grandes times de futebol, a sua base, ela é restrita aos familiares para irem torcer, somente nas finais que vão, quando o time vai para a final, que a torcida é aberta para a torcida. Então, cara, eu acho que naquela época era bem mais fácil você se preparar para esse momento de transição para o time principal. Você já estava acostumado com essa pressão. Né? E eu participei disso tudo, foi muito bom para mim. E outros jogadores, cada do Bismarck, como eu citei, o William, o próprio Giovanni na época, o Roberto Dinamite mesmo. Então, todos nós tivemos essa possibilidade. Você falou um ponto que é importante, porque a gente vê até agora no ano passado, quando o Vasco não conseguiu subir, né? Que os jogadores sentiram muitos jogos a questão da pressão, de não estar acostumados, né, com o ambiente de São Januário, que você mesmo disse que vocês viviam, né, Maracanã, São Januário, né? É todo um processo, né, cara? Todo um trabalho que vem sendo realizado. O que acontece hoje é a precocidade em relação a esses meninos que estão subindo. Né? Você vê o PEC subiu com 17 anos, o próprio Thales, é muita pressão. Eles não estão defendendo qualquer clube, né? Apesar de serem criados lá desde de pequenininho, né, de 8, 7 anos de idade, sabe como funciona o clube, mas quando você pisa no time principal, o torcedor não quer saber. Aí sim é necessário uma preparação mais adequada no sentido de até mais voltado para o lado psicológico, né, João? Né, para você poder suportar toda essa pressão e essa transição, né? Por exemplo, você pega um Thales que no sub-20 na época jogava e não jogava, né? E teve a possibilidade do Vanderlei Luxemburgo ele fazer um treino, foi bem manter o menino no time principal e fez um belo campeonato em 2019. E aconteceu a mesma coisa com o PEC em 2020, né? Subindo e tendo essa possibilidade, quase não jogou no sub-20, subiu direto do 17 para o profissional. Então, acho que requer um pouco mais de cuidado. A gente vai voltar a falar até sobre isso. Tem até uma pergunta anotada sobre a questão dos goleiros, né, que é importante, que é da sua posição. Mas voltar naquela época, você então teve esse período de 90 e 96, aí o Vasco teve aquele período de glória, né, 97, 98. E eu queria saber de você se realmente houve ali em 97 uma proposta do Flamengo que você até teria recusado, evidentemente, pela relação que você tinha com o Vasco já naquela época, né, tendo ganho o Campeonato Brasileiro. Nessa época de 97 e 98, não existia ainda a Lei Pelé, entendeu, João? Uhum. Quando seu contrato terminava com o clube, seu passe ele era fixado na federação, de acordo com o que você recebia, né? E meu passe foi fixado na federação. Foi muito parecido com o que aconteceu com o Bebeto, na contratação do Bebeto para o Vasco, em 89, né? O Bebeto não resolveu o contrato dele com o Flamengo, automaticamente esse
esse passe é fixado na federação e o Vasco chegou com o dinheiro e fez a compra. No meu caso, foi a mesma coisa. O passe foi fixado na federação, só que aí tem um porém. Assim, você não é obrigado aí. O Botafogo foi lá, depositou o dinheiro, mas tem que o jogador assinar. Entendeu? Entendi. Eu estava, apesar de ter acontecido esse episódio, eu estava ainda em negociação, mesmo meu passe fixado na federação, eu estava em negociação com o clube ainda, com o Vasco, né? Então eu não queria quebrar essa corrente, então não teria como eu fazer essa negociação, né? Eu mesmo poder aceitar se eu, assim, você só tem cabeça para o clube, porque é o Vasco que te formou, que te deu todas as condições, todas as possibilidades, né? Acho que seria até um pouco injusto da minha parte se isso acontecesse. Acho que eu teria primeiro esperar, assim, todas as situações, todas as possibilidades. Já, mas não tem mais como, vai ver tua vida, né? Que não era o caso, né? A gente sabe no meio de uma negociação. Claro, sendo profissional, né, a gente ouve todo, tem que ouvir, é evidente, né? Então, isso é um fato. E aí, como todo mundo sabe, você pode falar, fala, vamos lá. Não, só para concluir, mas existiu realmente essa possibilidade porque teve uma conversa assim com o pessoal do Flamengo naquela ocasião, na época, né? Se não me falha a memória, o João, talvez esteja errado, eu acho que o Flamengo tinha um dinheiro a receber do Valência por causa da venda do Marcelinho, e naquela ocasião acho que até o Kleber Leite ia fazer essa, né? Estava indo na Espanha adquirir esse valor para poder fazer o depósito, né? Para que eu fosse jogador do Flamengo, e isso não aconteceu, porque as partes têm que estar de acordo. Entendi. E como todo mundo sabe, você é extremamente vencedor pelo Vasco, um dos jogadores que mais vestiu a camisa do clube. E o ano de 88 a gente pode dizer que foi realmente o ano das glórias do Vasco, né? Você teve, ao mesmo tempo, muitas glórias e frustrações até pessoais pela questão da Copa do Mundo. Imagino que no mesmo ano deve ter sido um mix aí de sentimentos, né? De você ter ganho tudo possível e também ter perdido o Mundial pelo Vasco. Queria saber como é que foi aquele ano para você, assim, especialmente, individualmente, você tendo participado dos torneios mais importantes possíveis no futebol na carreira do jogador. Pois é, cara, esse ano foi realmente agitado. Eu comecei o ano de 98 diferente do ano de 97, né? 97 foi meio conturbado, né? Meu primeiro semestre de 97, devido àquela situação, né, de passe fixado na federação que a gente conversou antes, sem contrato. Só que em 98 não, foi o início de ano que foi tudo acertado, tudo certinho. Eu começo o ano jogando, mas logo depois viajando para uma Copa do Mundo, né? Aí você joga a Copa do Mundo na França e perde a final, né, para o time da casa. E eu volto ao Brasil e 4, 5 dias depois eu estou em campo para defender o Vasco na semifinal contra o River Plate, em São Januário. Eu estava praticamente quase 40 dias sem jogar, né? E aí você volta ao Brasil e em 3, 4 treinos você vai para a arena para defender o seu time, né? E justamente contra o River Plate, que no ano anterior foi um time que nos causou bastante preocupação. Eles tinham um grande elenco, né? Mas correu tudo bem, a gente ganhou do River Plate, né? Passou de fase, foi campeão da Libertadores, né? Assim, cara, a maior alegria da minha vida, né? Poder ter participado desses jogos, dessa Libertadores e no ano tão importante para a gente, né, João? Só faltou a gente aí em dezembro fechar com chave de ouro, né? Eu acho que o Vasco foi merecedor de ser campeão da Libertadores, e o Vasco era merecedor de ser campeão do mundo pelo futebol que foi apresentado. Eu nasci em 99, no ano seguinte, antes da gente entrar aqui, eu estava vendo os melhores momentos de novo desse jogo, né? E você pega duas faltas do Roberto Carlos, aquelas pancadas, o Vasco joga em cima do mesmo, né, no segundo tempo, diz até você e o Lopes no final, assim, já no aeroporto, dizendo que o Vasco merecia ganhar. Eu queria saber como é que era o ambiente de vocês antes do jogo. Não é? Depois a gente, obviamente, sabe que é de frustração porque foi no quase. E a gente teve agora o Palmeiras, né, contra o Chelsea, que abdicou de jogar por um modelo de jogo. Mas o Vasco se propôs a jogar como jogava, né? Tinha o Felipe, o Juninho, o Ramon. Como é que era esse ambiente? Vocês confiavam mesmo que dava? Isso aí. Não, o time era maravilhoso, o ambiente era o melhor possível. O Vasco sempre foi uma família, né? Apesar de, quando você joga no time principal, ter lá seus momentos de tensão, né? De estresse,
é, mediante aí a véspera de um jogo importante, umas finais, né? Os jogos rivais, né? Os maiores rivais. Mas, cara, numa família. O Vasco sempre. Os rapazes eram maravilhosos, sempre um ajudou o outro. Sempre foi um time que teve. Realmente nesse ano de 97 e 98, o Vasco sempre dispôs, na minha opinião, dos melhores jogadores do Brasil, né? Para aquela situação. Essa final, cara, contra o Real Madrid, a gente realmente no primeiro tempo não foi o melhor futebol que o Vasco apresentou. A gente estudou bastante o time, né? Ficou ali mais numa parte de esperar mesmo para ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Rapaz, mas no segundo tempo o Real Madrid não passou do meio campo, cara. O Vasco entrou para decidir a partida, né? Tanto que consegue logo o gol com o Juninho, né? De empate. E depois do gol de empate, cara, foi um massacre. Foi um massacre. O Felipe abusou de atropelar os caras pela esquerda ali. O Panucci deve estar sonhando com o cara até hoje, né? E o próprio Ramon teve a chance, uma defesa do Ilgner, depois uma bola tirada em cima da linha, o zagueiro também uma cabeçada. Então o Vasco foi melhor o tempo todo e com as possibilidades extremamente claras, né, de definir a partida, né? Então, assim, foi um dos poucos jogos que eu vi um clube brasileiro encurralar um time europeu, né, da grandeza do Real Madrid, e os caras não conseguiram passar do meio campo. Só dava Vasco naquele jogo. Fala, Germano, fala, Fará, tudo bem? Seguinte, JP Escofano por aqui. Germano, todo mundo sempre pergunta de Vasco quando você está dando entrevista, mas você também foi um goleiro de seleção brasileira e é sobre isso que eu vou perguntar. Esse ano é ano de Copa do Mundo, o Brasil está bem servido na posição. Tem 3 goleiros, o Everton, o Henderson que agarra no Manchester City e o Alisson que agarra no Liverpool. Eu queria que você avaliasse esses 3 goleiros e falasse quem seria o seu goleiro titular para a Copa, caso você pudesse escolher. Forte abraço, meu amigo. Rapaz, são 3 goleiros que, assim, eu acho que não é mais surpresa para nós brasileiros, né? Saber que são 3 nomes certos na lista do Tite para a Copa do Mundo. Foram os 3 goleiros que tiveram todas as possibilidades de jogar durante jogos amistosos, eliminatórias, preparação, Copa América. Então foram os goleiros utilizados pelo Tite nesse período de 3 anos. Lógico, uma novidade ou outra, né, porque às vezes esses rapazes estavam defendendo seus times, né, em situações de finais, não puderam vir, mas são os nomes, eu acho que certo já para, como você disse, de repente, a não ser que aconteça alguma coisa inesperada aí, né, de, sei, falta de contrato ou algum outro risco que eles tenham que correr aí de lesão para não esteja numa lista final do Tite, mas eu acho que são os 3 nomes. Em relação à preferência, cara, assim, é muito difícil porque o nível é muito parecido e todos eles tiveram a oportunidade de jogar. Lógico que o Alisson teve mais chance de jogar porque é o goleiro de confiança, né? Eu acho que até mesmo do Tafarel, né, pelo que vem fazendo, foi eleito o melhor goleiro do mundo, né? Não foi à toa, porque realmente mereceu. Gosto muito do goleiro do Palmeiras, o Everton, muito bom goleiro. Eu acho que está preparadíssimo para disputar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que o Tite, eu acho que a seleção brasileira e o próprio treinador, o Tite e o Tafarel, eles vão tranquilo para uma Copa do Mundo. Beleza, e aí... Escolher um dos 3 é difícil. É uma missão ingrata, né? É uma missão ingrata. Pois é. É difícil. E aí você volta do Mundial, a gente tem no final de 98, 99, aí você sai do Vasco, passa para o Santos, Inter, Botafogo, né, Paysandu e América, e retornou ao seu Januário em 2004. O que você achou que não deu, evidentemente, não digo que não deu certo, mas você no Vasco foi campeão de tudo, né? Foi um dos maiores vencedores da história do clube. O que você acha que não deu certo dentro como no Vasco? João, acho que é mais por causa das transições em relação às leis que foram mudando, entendeu? Porque a gente não tem nenhuma... Assim, lógico que o jogador hoje fica mais tranquilo e mais livre no término do seu contrato poder se transferir, né? Mas isso depende de jogador para jogador. No meu caso foi tranquilo, né? Porque eu joguei no Santos, a gente fez bons campeonatos, mas foram rápidos, foram passagens rápidas, entendeu, João? Então eu acho que, principalmente para a posição de goleiro, eu sempre citava isso quando virei treinador de goleiro no Vasco, os goleiros que passavam no Vasco, né? E, por exemplo, o Fernando Praz, falei, cara, o tempo que você puder ficar em São Januário é melhor, porque vão vir as conquistas e
e você vai ganhando cada vez mais o título de ídolo do torcedor, né? Como aconteceu com o Martin Silva também. Então é legal você ficar um período assim longo num clube, né? Principalmente os goleiros. É um cargo de confiança, cara. É muito difícil, tá? É muito difícil você acertar um goleiro assim para o seu clube de coração, né? Porque é muita cobrança, cara. Muita cobrança. O cara tem que saber onde ele está pisando e Papai do Céu permitir também pegar um time preparado para que ele possa também fazer o trabalho dele mais tranquilamente, né? E no Santos, cara, foi um ano de Santos, aí eu me transferi para a Portuguesa, continuei como jogador do Santos, eu vim jogar no Botafogo, tudo assim, passagens rápidas, de 1 ano, 8 meses, 6 meses, fui para o Paysandu, fiquei 1 ano no Paysandu, mas antes do Paysandu teve essa passagem pelo Inter, mas o Inter foi rápido, cara, eu fiquei 1 mês no Inter, porque eu estava aguardando a minha liberação do Santos para realmente poder jogar pelo Inter, o que não aconteceu, por isso que eu só fiquei 1 mês no Inter, na verdade, eu tinha um pré-contrato assinado, mas nem cheguei a concluir porque eu não fui liberado pelo Santos na época. E em 2004 no Vasco, também eu não joguei pelo Vasco e nem voltei para o Vasco, né? Teve a possibilidade da saída do Fábio, quando o Fábio saiu do Vasco, eu estava parado, não estava jogando, eu tinha acabado de sair da onde? 2004, tinha acabado de jogar o Carioca pelo Madureira, eu acho. Madureira. Madureira, é. E aí eu estava parado 1 mês, 2 meses, e aí surgiu essa possibilidade que o Fábio não ia continuar no clube, e houve realmente a procura do Vasco para que eu voltasse, mas nada foi resolvido, não cheguei a... Gostaria muito de ter acontecido, né? Mas não aconteceu, até para poder ter feito uma despedida no clube, ficado em São Januário e feito essa despedida, mas não foi o tempo, não foi o que realmente aconteceu. E nesse mesmo ano eu me transfiro para... Não, ainda minto. Esse ano eu estava no América, eu acho, em 2004. E aí em 2005 eu jogo pelo Madureira e transfiro para o Penafiel. Então eu estava no América em 2004 e houve essa procura do Vasco, eu não cheguei a gente não chegou a fechar, né, o contrato. E no ano seguinte eu joguei o Carioca pelo Madureira e fui para o Penafiel. O Penafiel também foi só uma passagem muito rápida, nem cheguei a jogar, várias complicações lá. E quando eu volto ao Brasil, eu volto e volto a São Januário. Volto para manter a forma em São Januário. Na época eu ia fazer 36 anos, na expectativa ainda de repente, jogar mais 1 ano ou 2, mas eu resolvi, fiquei 2 meses em São Januário mantendo a forma, né? Refiz as pares com o Dr. Eurico, foi tudo perfeito, né? Tava tendo a possibilidade de repente até acertar com o próprio Vasco, né? Mas não, eu resolvi parar porque eu vi que naquele momento eu não estava mais conseguindo acompanhar os treinamentos, né? E em termos de velocidade, por causa da idade. E aí resolvi parar de jogar. E aí você para de jogar e a sua história também não acaba lá no Vasco, né? Você virou preparador de goleiro, aí foi no tempo do Joinville e foi pro Vasco. Você já pega aquela fase que o Vasco começa a sofrer muito com a questão financeira, né? Teve esse rebaixamento de 8 para 2009, onde você é preparador de goleiro e faz parte dessa transição do Praz, que acredito que ele pode até falar, mas ele também deve muito a você, porque você o treinava todos os dias e ele é um excelente goleiro, né? Não à toa ele fez essa história inteira. E como é que foi esse período de trabalhar com o Praz? Enfim, mais para frente, depois teve o Martin Silva, que foi um goleiro que não pegou times tão bons, né? Que você disse que é importante. Como é que foi esse período de trabalhar com esses caras, além do Thiago e outros goleiros? Foi uma experiência excelente para mim, porque era um sonho meu, entendeu, João? Eu, quando parei de jogar bola, eu fiquei praticamente 2 anos afastado do futebol. Né? No ano de 2006 e 2007 eu fiquei afastado. Em 2007, no final de 2007, eu fiz o curso da BTF na URCA, né, para treinador. E logo em seguida, cara, foi em dezembro o curso, e em dezembro de 2007, entrando em 2008, eu vou para o Joinville, né, para meu primeiro emprego como treinador de goleiro. Eu fiz um estágio no CFZ antes de 3 meses, né, o time do Zico jogava a Série B do Rio, eu fiquei fazendo estágio lá como treinador de goleiro. E aí recebi o convite de uma equipe que o Vanderlei Luxemburgo estava montando para ir para o Joinville. E eu fui fazer parte dessa equipe. Aí já foi meu primeiro trabalho como treinador de goleiro. A gente jogou o estadual pelo Joinville, né, como treinador de goleiro. E logo em seguida eu volto ao Rio, né, que acabou o contrato lá. Eu voltei ao Rio
e fui efetivado no CFZ como treinador de goleiro, para jogar a Série B. Só que eu não cheguei, acho que eu cheguei a estrear ainda, era o Gatti, nosso goleiro, que jogou no Botafogo, lembra do Gatti? Era do Cruzeiro, era o goleiro do CFZ, a gente fez um trabalho, a gente fez, acho que estreou contra São Cristóvão, fiz as 2 partidas e recebi o convite, né, do Roberto Dinamite para estar voltando ao Vasco para assumir a parte dos treinamentos de goleiro. Isso já foi quase meados de agosto ou de setembro de 2008, né? Foi naquela confusão toda ali, né, que aconteceu em junho, né? Aí teve aquela confusão de transição de presidente ali, saindo do Dr. Icke, entrando o Roberto. E aí, 2 ou 3 meses depois, eu entro como treinador de goleiro. Aí você pega aquela fase que o Vasco subiu, aqueles jogos lotados que a gente começou até no início. Eu cheguei a entrar com praia, eu lembro do Cristiano entrando. E aí você tem. Foi mesmo, é verdade, é. O pessoal o Price foi o Price foi uma conversa do Dorival quando chegou no Vasco, porque o nosso goleiro era o Thiago, né? Era o Thiago e era o Sextaro? Seria o Rafael. Rafael, eu lembro. Estava em 2008. Tinha terminado bem um ano como titular. A gente tinha os 2 goleiros e o Roberto, eu acho que também estava com a gente ainda. Rapaz, e uma conversa com o Vanderlei, isso já pro mês de março, desculpa, Vanderlei não, o Dorival Júnior, né, que foi um treinador nosso em 2009, uma conversa com ele, aí surgiu essa possibilidade do Fernando Praz. Estava voltando de Portugal, aí eu falei, cara, é uma maravilha, né? O cara com a experiência do Praz vai ajudar muita gente. E foi muito bom a vinda dele, cara. Muito bom mesmo. E o Vasco conseguiu montar um bom time, né, também. Né? A gente sobe na Série B, e no ano de 2010, 2011, né? 2011 a gente conquista a Copa do Brasil, um time montado e um grande time, né? Infelizmente esse time não ficou para 2013, foi se desfazendo no ano de 2012 e o Vasco conseguiu de novo perder, né? Essa possibilidade de ter um grande time, né? Infelizmente. Esse time de 2011 tinha muitos jogadores que estavam desde 2009, né? Também, que já estavam fazendo aquela base. E quando você ganhou mais um título agora, foi como preparador de goleiros para a Copa do Brasil, um título inédito. E também no vídeo, esse já era um pouco maior. Então, a câmera foca, você está abraçado lá no Dedé, ninguém acreditando, né? Porque o Vasco não ganhava muito tempo. Como é que foi você lá dentro, sem poder estar no gol e vendo o Praz sofrendo lá atrás um ataque, né, do Curitiba, que era um timaço também, um grande time? Cara, foi um sufoco, João. Foi um sufoco. Principalmente aquele jogo lá no Couto Pereira, né? O time do Curitiba era muito bom. Eles vinham fazendo uma Copa do Brasil maravilhosa. A gente consegue o gol no início ali do jogo, né, cara? E dá uma tranquilidade. Só que o Curitiba vem para cima, cara. Vem para cima e consegue... depois do nosso segundo gol, chegaram a correr atrás dele, fizeram um gol, naquele sufoco, depois do segundo gol, o terceiro, eu falei, gente, não é possível, eu estava atrás do gol do Praz aqui no segundo tempo, e os caras rodeando a nossa área ali o tempo todo, né, cara, bola na área, bola cruzada, bola parada, né, eu me recordo que o Anderson Martins foi um gigante, apesar do Dedé ter sido o nosso maior zagueiro na competição, mas o Anderson Martins naquela final foi um gigante, jogou demais, né, e a gente conquista esse título pro nosso Vascão, né, mais um título importante, né. Foi muito era bom, o que a torcida esperava há muito tempo. Rapaziada. Pois é. E mais um pro seu currículo também, né? Só que em outra função. Pois é, foi legal. E aí tinha o Felipe jogando também, né, cara? Poxa, pra gente foi uma maravilha, cara. O Felipe depois saiu do jogo, né? Muita correria o jogo, mas estava no banco ali sofrendo pra caramba. E conseguiu mais um título com o Vasco também. E aí depois você sai do Vasco, depois de 2013, 14, e você volta recentemente para trabalhar na mesma função. Você trabalhou também com o Fernando Miguel, né? Que acabou de sair, está no Fortaleza. Eu queria saber também qual foi o motivo dessa sua saída, se foi troca de presidente, troca de comando do futebol. Como é que foi agora, puxando mais para o nosso presente aqui? Pois é, João. Eu volto para o Vasco em 2019 na função de coordenador de goleiro da base. Era o Acácio, coordenador. Aí o que acontece? Eu entro no lugar do Acácio como coordenador de goleiro e o Acácio sobe para o time principal para ser auxiliar do Danilo, né, que era o treinador de goleiro do Valentim. E
Eu participo daquela copinha que a gente é vice-campeão, eu frequento uns jogos ali, né? Eu vou acompanhar a Copa São Paulo ali com a garotada. E, e nesse período da Copa São Paulo, o Vasco estava em Atibaia, então eu ia com o PC Guzmão, a gente ia para o time principal, ficava no treinamento ajudando lá, e a gente assistia os jogos da Copinha. Né? A gente ficou esse mês todo assim, até terminar a preparação do Vasco lá em Atibaia. E eu fiquei direto no profissional depois ajudando, junto com o Danilo e o Acácio, ajudando a treinar os goleiros. Na vinda depois da mudança de treinador, que entra o Vanderlei, Luxemburgo, aí o Vanderlei pediu a mudança, pediu que eu ficasse como auxiliar do Danilo e que o Acácio voltasse para ser o coordenador da base, do treinamento de goleiros da base, né? E, por sinal, fez um grande trabalho o Acácio. Estava fazendo um grande trabalho, a garotada toda lá servindo na seleção, o Cadu, né, o próprio Lucão, na época do Sub-20, tinha todos esses meninos servindo na seleção brasileira. E o Acácio fazendo um trabalho bom e a gente ficava sempre em muito contato, justamente para a gente poder trazer esses garotos para treinar no time de cima. Todos esses meninos, com 15 anos, 16, 17 anos, a gente já estava trazendo esses meninos para treinando do lado do Fernando Miguel, né? Da turma ali, para pegar um pouco mais de experiência, que eu acho importante isso. Mas aí mudou, sai o Alexandre Campelo, né? E entra o Salgado como presidente, mudou toda a gestão. O Salgado trouxe o Pássaro, que veio do São Paulo, né? Um outro tipo de mentalidade, outro trabalho, né? E com certeza o Pássaro trouxe o pessoal que ele conhecia, né, cara? Assim, ele já havia trabalhado com ele, né? Que eu acho até justo. Eu acho que quando você confia nas pessoas e tem essa possibilidade, é bom. E o clube te dá essa liberdade também. Mas eu gostaria de ter permanecido, cara, no Vasco para estar lá ajudando o pessoal. Mas faz parte, mudou a gestão, mudou o pessoal, mas a gente continua aqui do lado de fora torcendo pra caramba. E o Juninho do canal Machão da Gama, né? Ele também é capixaba, ele é do Espírito Santo e ele pergunta, ele quer saber de você por que o futebol daí não consegue engrenar como dos outros lugares daqui do Sudeste. Fala, Germano, tudo bem, cara? Primeiro, um prazer poder te fazer uma pergunta, sou muito seu fã, então é uma honra, né? Agradeço ao JP pela oportunidade. Cara, eu vou fugir um pouquinho de assunto Vasco, né? Acredito que você já deva ter falado muito sobre o Vasco aí na entrevista. E vou perguntar sobre o Espírito Santo, cara, que eu sou capixaba também, apesar de morar no Rio de Janeiro, mas eu sou capixaba, tenho muito orgulho do Espírito Santo. E agora você voltou, né? Tá trabalhando aí na Secretaria de Esporte do Espírito Santo. Eu quero saber, cara, por que o futebol do Espírito Santo não consegue engrenar, né? Aqui no Sudeste, a gente tem aí os 3 estados com times representativos e no Espírito Santo os times estão sempre aí na Série D, não conseguem subir para a Série C, às vezes não conseguem nem jogar na Série D, né? Não conseguem uma vaga para a última divisão. Cara, o que acontece para o futebol do Espírito Santo não engrenar? Você como capixaba, o que está faltando? Qual a sua opinião? Um abraço. O Juninho, cara, eu não sei muito bem, o João, mas eu tive lá, eu trabalhei 2 anos lá com o Sorato, no time do 12 Futebol Clube, né? Foi um time que foi criado no estado por alguns rapazes, com uma outra metodologia de trabalho, e a gente aceitou trabalhar no 12, a gente tira o time no primeiro ano que disputa a Série B do Capixaba. A gente sobe com o time para a Série A do Capixaba, joga com o Espírito Santo e tudo mais. Mas o próprio Estado não te dá essa condição. Entendeu? O próprio Estado. Né? Eu não sei o que acontece com a Federação Capixaba que, não sei, parou no tempo. Entendeu? Eu vi grandes times, né, a Esportiva, Rio Branco, jogarem em campeonato nacional. E bem, jogar bem. E revelar grandes jogadores. Quer dizer, a Esportiva já revelou o Giovani pra gente no Vasco. Né? Então, e é um estado, João, que sempre revela muito jogador. Muito menino bom de bola. Mas o futebol deveria ser melhor pensado lá. Né? Eu não sei. O Gustavo, hoje, presidente da federação, é um cara que eu tenho um carinho enorme, mas eu acho que ele precisava de mais ajuda também. Um pouco mais de ajuda, um pouco mais de... A gente tem grandes empresas no nosso estado que poderiam estar abraçando esses clubes, né? E abraçando, principalmente a Federação Capixaba, e montando um futebol de qualidade. A gente tem um exemplo de Santa Catarina, né? E a gente vê o time assim, os times de Santa Catarina, que eles não estão disputando na Série A, estão na Série B ou C.
futebol capixaba só joga D porque é campeão capixaba e logo em seguida começa a Série D, mas também que não passa da primeira fase. Entendeu? Em grupo, né? Grupos de 4 não passa da primeira fase, não chega uma vez ou outra que chega no mata-mata. Então, para o estado Falta é muito apoio, né, ruim. também. Uhum. Falta apoio. Se a Federação Capixaba tivesse um pouco mais de apoio, ou buscasse esse apoio através de grandes empresas que a gente tem no estado, eu acho que o futebol capixaba poderia brilhar igual o passado foi e igual o futebol catarinense. Tem Joinville, né, Avaí, Criciúma, esses times têm todos jogando Figueirense, todos os times jogando Série A, Série B e Série C. Então, a Chapecoense poderia ser dessa forma, entendeu? Entendi. Só que aí teve a ajuda do governo do estado. Recentemente eles disputaram com 4-5 na Série A, né? 2013. Pois é, para você quando a ver. gente caiu. Mas houve toda uma mudança. Por exemplo, os finais de semana, em vez de passar os jogos de clubes grandes do Rio de Janeiro e de São Paulo, passava os jogos do Catarinense, cara. É o que o futebol capixaba poderia fazer também. E agora, para fechar, antes da gente fazer um quadro bem curtinho, eu quero saber do Lucão e do Thiago Rodrigues. Eu sei que o Lucão sempre foi um goleiro de destaque, você conhece ele bem também. Enfim, saiu do jeito que saiu do Vasco, né? Muito criticado pela torcida, assim como todo o time no ano passado. E aí o Vasco optou pelo Thiago Rodrigues, que, na minha opinião, faz um excelente início de temporada. Ainda é cedo, é claro, o time ainda está em formação. Queria que você avaliasse essas duas situações do Vasco para 2021 e 2022. Pois é, eu saí em março de 2020, né? E o Vasco não consegue 2021, eu acho, foi em março de 2021. O Vasco cai, mas não consegue o acesso, né? E aí começa o que acontece, João, é que é difícil um time grande igual o Vasco não olhar para dentro de campo e ver um time compatível ao que é a sua grandeza. A cobrança é muito forte. E outra coisa, se o time tivesse no mínimo, numa condição que foi o Botafogo de 2021, o time arrumado, eu acho que o Lucão não teria sofrido. Eu acho que o Riquelme teria jogado muito mais. Eu acho que esses meninos todos aí, Laranjeira, mas quem? O Juninho, acho que toda essa rapaziada, eu acho que o futebol poderia ter aparecido melhor para o nosso torcedor, mas um time de uma forma que estava o Vasco, desarrumado, sofre todo mundo. E vai estourar na zaga e principalmente no goleiro, né, cara? Eu acho que essa saída do Lucão foi ruim para o Vasco, cara. Eu acho que o Lucão era um goleiro promissor para todos nós ali, entendeu? Acho que se o Lucão estivesse jogando hoje no time que tá um pouquinho mais arrumado, não estaria da forma que terminou o ano passado em cima de tanta crítica, né, cara? Mas o Thiago Rodrigues foi uma boa contratação, vem fazendo um belo campeonato carioca. Não, é um cara tranquilo, isso é legal, cara. Você vê o cara jogando bem tranquilo debaixo do gol, decidido. Eu estava assistindo até o jogo do Vasco, foi ontem? Foi ontem, não é isso? Ontem jogou com o Audax, foi 1-0. O Audax saindo bem do gol, cara. Um cara participativo, né, no jogo, pedindo a bola, jogando com os pés bem, isso é legal, cara. É a modernidade, né, cara? Então requer isso. Acho que o Lucão poderia ter ficado. Poderia ter ficado o Thiago e o Lucão no Vasco. O Vasco tem uns meninos bons ali também, tem o House, tá ali, eu vejo ele no banco de reserva. Tem o Alexandre, que eu não sei se continua no clube ainda. Então tem uns meninos bons, mas eu acho que o Lucão poderia ter permanecido junto com o Thiago Rodrigues. E agora eu vou fazer umas perguntas bem curtinhas, só para fechar aqui nossa entrevista. Quero saber de você, já iniciando, quem foi o melhor técnico que você trabalhou? Deve ter sido vários, é claro, mas seja como jogador ou como preparador de goleiros. Que você gosta muito mesmo, que você falou, esse foi o melhor para mim. Cara, como jogador, eu não tenho como... Foi o professor Lopes, cara. Eu trabalhei com muita gente boa, João. Eu trabalhei com o Abel no início da carreira dele. Né? Pô, espetacular. Jair Pereira no tricampeonato carioca. Né? Mas o Lopes foi um cara que conquistou tudo, é um cara estudioso pra caramba, então foi o professor Lopes.
Cara, e como treinador de goleiro, cara, eu trabalhei também com gente boa pra caramba, mas, cara, igual o Ricardo Gomes, cara, o cara é espetacular, cara, espetacular. E quem foi o melhor goleiro com quem você trabalhou ou viu jogar? Foi o Tafarel mesmo ou você viu que você também viu muito bom? Mas o Cara, eu melhor. vi muita gente boa, mas o Tafarel era diferenciado, né? O Tafarel é muito bom goleiro, cara. O cara jogava em pé, né, cara? Acho que é uma das, o que vai na cartilha de um bom goleiro, que eu tento, às vezes, conversar com as pessoas sobre isso, é isso. O goleiro tem que jogar em pé. E tá sempre bem preparado para as suas ações. Não adianta ficar fazendo loucuras, né, cara? E o Tafarel jogava em pé. Era muito difícil você ver o Tafarel se jogando na bola. Por quê? Porque, na minha opinião, apesar de agarrar, eu acho que a colocação é o primeiro passo de um goleiro. Porque você bem colocado, você não faz força para fazer a defesa. A bola parece que vai sempre em cima de você. Sim. Então o Tafarel era um desses goleiros e eu cresci, aprendi dentro do Vasco que tinha que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. E é dessa forma. Né? A colocação é tudo, é praticamente 70% de um grande goleiro. E o Tafarel fazia muito bem. E agora que eu trabalhei, cara, eu trabalhei com uns meninos muito bons, cara. Quase bom. Mas aí eu fico, pô, dois goleiros aí de nível de seleção, que foi o Praz e o Martins, né? Cara, é difícil você escolher, mas eu vou optar ainda pelo Fernando Praz, pela conquista de 2011, né? Foi uma pena, era para o Praz ter disputado as Olimpíadas, que a gente foi campeão aqui no Brasil, né? Ele teve aquela lesão que ficou de fora, né? Mas Foi o Everton. pois é. Mas eu trabalhei Merecia. com o Praz, era muito bom goleiro. E quem foi o atacante que mais te deu trabalho assim nos treinos? Nos jogos. Nos jogos ou nos treinos que você trabalhou com ele, né? Cara, mas eu aprendi muito também sofrendo com esses caras, né, cara? Contra esses caras. Eu já treinei contra o Roberto Dinamite várias vezes, imagina, né? Treinei contra o Romário, eu não treinei, mas joguei muito contra o Romário. Também era um sofrimento jogar contra esses caras, porque, pô, rapaz, João, você imagina, né? Até falando para os torcedores do Vasco, você defende as cores do Vasco, você tenta fazer o melhor possível, mas do outro lado está um cara que é o melhor jogador do mundo, o melhor artilheiro não sei da onde, do Flamengo, do Vasco, do Barcelona, entendeu? Cara, e vai enfrentar o cara, entendeu? Então é uma pressão muito grande. Mas nesses sofrimentos aí a gente também se prepara. Muita gente boa. Aí você tem o Edmundo. Edmundo sofria muito no treino também, que às vezes, quando acontecia os treinos de coletivo em São Januário, eu ia para o time reserva para tomar bolada, né? Para me preparar mesmo. Aí eu ia para o time considerado reserva, porque hoje em dia não existe mais isso, né? Todo mundo tem. É o time A e o time B. Então eu ia para o time B, aí vinha Edmundo contra você, vinha Donizete, vinha Juninho, vinha Ramon, Pedrinho. Eu falei, cara, é um massacre, né? Então Sofrimento. tem que preparar. Você se prepara. E o zagueiro que você mais gostava de ter com você, que você acostumou a ter e colocar, esse era diferente. Cara, eu. E até hoje, hein, se botar é capaz de jogar o Mauro Galvão. Cara, isso é Ele um joga, espetáculo. hein? Se deixar, ele joga. E o Ricardo Rocha. Cada rocha. Ricardo Rocha. Tanto é que quando eu faço minha seleção no Vasco, eu coloco os dois, né, na zaga, né? Os caras são jogaram demais. Logo, o Galvão, então, tive ontem mesmo, de manhã, à tarde, foi à tarde. Não, foi sábado à tarde, eu fui fazer um evento no Sesc e jogou o Mauro Galvão, o Divan, a turma toda. O Mauro joga demais. Eu vi a foto, só craque lá, né? Só. Pô, legal pra caramba, muito legal o evento. E o título mais importante, eu vou perguntar que você falou que foi 98, né? Mas Pois uma é, pergunta foi em 98. difícil para a gente fechar aqui. Se para você, se você pudesse mudar, é difícil falar o si, né? Mas você preferia ganhar aquela Copa de 98 ou o Mundial pelo Vasco contra o Real? Cara, sinceramente, né, o pessoal vai falar, não, é porque quer fazer. Eu não tenho por que fazer média com a torcida do Vasco, porque o carinho ele é mútuo, né? Então, não tem porquê, porque quem viu jogar conhece, e eu que estava dentro de campo que vi torcer, conheço também a torcida que eu tenho, né? Então, cara, eu seria o maior presente do mundo
Eu trocaria porque eu teria a possibilidade depois de ir para uma outra Copa do Mundo, né? Que foi de 2006, não fui, mas poderia ter ido. Mas ser campeão do mundo, cara, eu daria tudo para que no ano do centenário a gente pudesse ter dado esse presente para o nosso torcedor vascaíno. Eu trocaria, pô, mas de olhos fechados. Mas o ano já foi brilhante mesmo assim, né, Lima? Bom, pessoal, esse foi Fala Germano, um dos maiores ídolos da história do Vasco. Tive um prazer agora de bater esse papo. Germano, quero te agradecer por você ter decidido esse tempo a gente bater esse papo. Num dia até importante, né? Vou deixar até claro que o Vasco está na imprensa que está negociando a venda do clube, que, enfim, ainda tem muitos detalhes a acontecerem, mas conversei com um grande ídolo que está na história do clube, independente do que aconteça daqui para frente. Carlos Germano, obrigado pelo tempo que teve aqui comigo. Pô, João, eu que agradeço, cara, e te digo que foi um prazer, cara. Prazer pela amizade, né? Principalmente com o seu pai, cara, Gustavo, né? Que a gente fez alguns anos atrás. Pô, fiquei feliz de ter recebido essa mensagem tua, né? Foi até minha mulher, porque o meu Instagram quem toma conta é minha filha. Ela é jornalista e ela toma conta. Então ela também mais que eu. Só que ela tá trabalhando em São Paulo. Aí ela me manda as mensagens, né? E aí quando eu vi que foi você que mandou e falando do teu pai, cara, não tem por que nem pensar, entendeu, João? Aceitar porque fica a amizade e o carinho, cara. Manda um forte abraço pro teu pai. Para mim hoje foi um prazer participar contigo desse bate-papo, falar pro torcedor vascaíno, falar pra rapaziada que trabalha contigo também. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, esse foi o Carlos Germano. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo e fiquem atentos às próximas entrevistas. Valeu!